Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: a sabedoria para a boa convivência. Sabedoria para a boa convivência. E o nosso texto é Provérbios 3, versículos 27 a 30. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Versículos 27 a 30 de Provérbios 3, assim diz a palavra de Deus: Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então tu dareis se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Amém. Palavra do Senhor. Depois de ter matado o seu irmão Abel, Caim se dirigiu ao Senhor com uma pergunta muito cínica, para não dizer outra coisa: sou eu, por acaso, tutor do meu irmão? Sou eu, por acaso, tutor do meu irmão? E com essa pergunta, Caim estava afirmando a sua crença de que ele não tinha qualquer responsabilidade para com o seu irmão Abel. Caim estava aqui expressando com essa pergunta a sua ideia de que ele não tinha a prerrogativa de ter qualquer cuidado para com o seu irmão Abel. Na verdade, Caim, com essa pergunta, estava afirmando para Deus que ele sim, o Senhor, tinha esta prerrogativa de cuidar dos demais seres humanos. É óbvio, amados irmãos, que Caim estava errado. E é óbvio que nesta pergunta de Caim, ele está aqui revelando um dos efeitos do pecado. Veja, o pecado não apenas manchou o nosso relacionamento para com o Senhor, mas o pecado também manchou o nosso relacionamento com as demais pessoas. Foi isso que o pecado fez. E depois de Gênesis 3, se tornou, infelizmente para nós, bastante comum nós vermos as pessoas fazendo o quê? Desenvolvendo atitudes egoístas, desenvolvendo atitudes, irmãos, que visam apenas o seu próprio bem-estar, sem amor para com o próximo, cuidando apenas dos seus próprios interesses. De fato, mais uma vez, o pecado manchou o nosso relacionamento para com o nosso próximo. Infelizmente, amados irmãos, essa faceta do pecado também está presente ainda em muitas igrejas. Muitos irmãos ainda têm em suas vidas a seguinte ideia, de que o evangelho nada tem a ver com aquilo que nós fazemos fora da igreja, que o evangelho nada tem a ver com aquilo que nós fazemos para além das nossas atividades devocionais, os nossos momentos de leitura da palavra e oração com o Senhor. De fato, poucas coisas são mais perigosas para um cristão do que pensar isso, que o evangelho se resume ou diz respeito apenas àquelas coisas ou aos momentos que nós estamos na casa do Senhor, que o evangelho diz respeito, se enquadra apenas aquelas coisas que nós fazemos exclusivamente para Deus e com Deus. Isso, irmãos, infelizmente tem acontecido em muitas igrejas e na vida de muitos irmãos. Perguntas: você participa dos cultos, amém?
vocês especialmente que estão hoje aqui, participam todos os cursos da igreja, amém? Mas e depois? O que é que nós fazemos depois disso? O que é que nós fazemos quando nós não estamos mais na igreja? Vocês, creio eu, presumo, espero estar correto, têm os seus momentos aí individuais para buscar a presença de Deus, amém? Oram em seus lares, meditam na palavra do Senhor aí em suas casas, amém? Mas e depois, amados irmãos? O que é que acontece depois disso? O que é que acontece depois daquela meia hora, uma hora, quando você se levanta da oração, quando você termina o seu momento de leitura bíblica diária? O que é que você faz depois disso? E essa é uma meditação, uma reflexão bastante importante. O que é que nós fazemos, irmãos, quando nós estamos fora da igreja? E a resposta é uma só: nós estamos convivendo com as demais pessoas. É isso que nós estamos fazendo. O que é que nós fazemos naquelas horas onde nós não nos encontramos, quer seja orando, quer seja meditando na palavra, quer seja, irmãos, dedicando algum tempo para desenvolver os nossos ministérios? O que é que nós fazemos? E a resposta é a mesma: nós estamos convivendo com as demais pessoas. Nós estamos convivendo, amados irmãos, com os nossos cônjuges, que têm defeitos e que têm qualidades, amém? Nós estamos convivendo com os nossos filhos, nossos pais, nossos demais familiares, e estes também têm as suas qualidades, como também têm os seus defeitos. Nós estamos convivendo com os nossos amigos, e esses de igual modo também têm qualidades, também têm os seus defeitos. Nós estamos convivendo com aqueles nossos vizinhos, alguns muito bons, outros mais ou menos. Já outros nos causam bastante dor de cabeça, não é verdade? Nós estamos convivendo com os nossos colegas de trabalho, e estes de igual modo, alguns muito bons, amém? Outros nem tanto, outros já nos dão bastante o quê? Também dor de cabeça. E é, irmãos, exatamente nesse sentido que nós precisamos nos voltar para esse texto. Nesses momentos onde nós não estamos mais na igreja, ou buscando a face do Senhor na nossa individualidade, ainda permanece o nosso compromisso de glorificarmos a Deus com as nossas atitudes, e ainda se mantém vigente a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Não dá, meu amado irmão, para você ser uma coisa para com Deus e ser uma outra coisa com as demais pessoas. Não dá para você ser uma coisa com o Senhor e ser uma coisa completamente diferente com as demais pessoas que, assim como você e eu, foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Perfeito? E é exatamente sobre isso que o texto aqui de Provérbios 3, versículos 27 a 30 está tratando. Olhe, por favor, novamente comigo para esse texto e perceba alguns detalhes iniciais. Perceba que aqui o Espírito Santo, através de Salomão, não fala nada que trate exclusivamente do nosso relacionamento com o Senhor. Não aparece Deus aqui. O texto de Provérbios 13, versículos 27 a 30, fala do nosso relacionamento com quem? Com o próximo, com as demais pessoas. Esse é o primeiro detalhe que você precisa reparar. Em segundo lugar, perceba inicialmente também esse detalhe aqui, ó. Perceba como nesse texto, melhor dizendo, o Espírito Santo não traz aqui nenhuma ideia que ele também não trate em outro lugar. Não é ideia nova, irmãos.
É uma ideia nova aqui? Só existe essas ordens, esses imperativos, essa mensagem aqui em Provérbios 3, em nenhum outro lugar da Bíblia? Não, irmãos, o Espírito Santo trata sobre isso, sobre a nossa convivência com o nosso próximo, em várias passagens das Sagradas Escrituras. Por exemplo, nos 10 mandamentos. De fato, o texto de Provérbios 3, e nós já iremos fazer esse exercício, o texto de Provérbios 3, ele está intimamente ligado aos 10 mandamentos. Veja, quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, há uma parte onde o Senhor determina como nós devemos nos relacionar com Ele. E também a outra parte onde o Senhor determina como nós devemos nos relacionar com o próximo. Isso aqui está claro, irmão? Estou enfatizando isso, ok? Então nos 10 mandamentos nós temos esses dois núcleos: nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo também. Veja, os 4 primeiros mandamentos, vamos aqui exercitar a nossa memória. Os 4 primeiros mandamentos determinam, descrevem o nosso relacionamento com Deus, perfeito? O que é que eles dizem? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses são os 4 primeiros mandamentos. E aqui você percebe que o que está em jogo aqui é a nossa vida, a vida que nós desenvolvemos exclusivamente com o Senhor. Agora os próximos, ou os últimos 6 mandamentos. Vamos lá, o 5º: honra teu pai e tua mãe. 6º: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não dirás falso testemunho. E o 10º: não cobiçarás. E aqui você percebe que a questão que é tratada, a ideia aqui, o contexto aqui é como nós nos relacionamos com as pessoas. Está perfeito até aqui, irmãos? Todo mundo está entendendo, amém? Jesus também deixou algo muito claro. Quando lhe perguntaram qual era o grande mandamento da lei. Anote esse texto, Mateus 22. Anote esse texto, Mateus 22. E sabe o que é que Jesus respondeu? Está descrito nos versículos 37 a 39. Ele respondeu assim: olha como você sabe. Tente repetir comigo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás, vamos lá, igreja, o próximo como a ti mesmo. Muitos falam, inclusive, de relacionamento vertical e horizontal, para descrever nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Entenda como quiser, meu amado irmão, mas não perca isso de vista. Tão importante como aquilo que nós fazemos com o Senhor, para o Senhor, é aquilo que nós fazemos para as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Tão importante como o tempo que nós dedicamos a Deus, é o tempo que nós dedicamos às pessoas que foram criadas e que também são alvos do amor e da misericórdia de Deus. Amém? Agora vamos voltar novamente para Provérbios 3. E agora a gente vai fazer aquele exercício lá, de ver como é que ele se relaciona com os 10 mandamentos, principalmente aquela parte final que determina o nosso relacionamento com o nosso próximo. Em primeiro lugar, vamos organizar as ideias, ok? Vamos organizar aqui as ideias. Em primeiro lugar, você vai escrever bem no começo do versículo 27. Pastor, eu pensava que o senhor não ia mandar a gente escrever hoje. Está enganado. No começo do versículo 27, você vai escrever a seguinte passagem bíblica: Êxodo 20. Se você me disser o que é que tem em Êxodo 20, eu vou lhe dar um sorriso de uma ponta e outra da boca. O que é que está determinado lá em Êxodo 20? Usa o quê? Perfeito, os 10 mandamentos. Êxodo 20, bem no começo do versículo 27, certo? Depois disso,
Em algum espaço aí entre os versículos 27 e 28, você vai escrever o seguinte, ó: 8M e 9M. 8M, pastor, o que é M? É mandamento, certo? 8M e 9M, certo? Entre os versículos 27 e 28. Não esqueça que M significa mandamento, ok? E agora, em algum espaço aí entre os versículos 29 e 30, você vai escrever 6M. 6M. M é o que mesmo? Mandamento. Perca isso de vista. Primeiro, Êxodo 20, depois 8M, 9M, depois 6M. Só pelo que eu acabei de dizer, você já deve supor que os versículos 27 e 30 estão divididos em duas partes. Ok? Está dividido em duas partes, só pelo que eu acabei de dizer, você já consegue perceber. E que os versículos 27 e 28 estão agrupados, bem como os versículos 29 e 30 também estão agrupados. Essas são as duas partes do texto que nós estamos meditando aqui nessa noite, ok? Todo mundo comigo? Amém? Tranquilo até aqui? Agora veja como esse texto está de fato relacionado aí aos 10 mandamentos. Os versículos 27 e 28 se desenvolvem a partir de quais mandamentos? 8 e o 8º mandamento e o 9º mandamento. Quais são esses mandamentos? O 8º é o que? Não furtarás. Ajuda, pastor. O 8º é não furtarás. E o 9º mandamento é não dirás falso testemunho, ok? Precisa nem anotar, né? Depois, quando você for meditar na sua casa, ver as anotações do pastor, vai voltar lá, Êxodo, vai conseguir lembrar da mensagem, se situar. Esse é o objetivo de fazer as anotações, ok? Agora leia comigo, por favor, já que você sabe disso, leia comigo mais uma vez os versículos 27 e 28. Vamos ler juntos? 27 e 28, bem forte? Amém? Que aqui diz a palavra de Deus: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora. Olhe comigo, por favor, para o versículo 27 e me responda o seguinte: quando a gente tem o poder de fazer o bem e nós passamos a impressão de que nós não temos tal condição, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos o quê? Nós estamos mentindo. Você está entendendo? Quando a gente tem o poder de fazer um bem e nós passamos a impressão que nós não temos tal condição, nós estamos fazendo o quê? Estamos mentindo, irmãos. Nós estamos transgredindo qual mandamento? 8º mandamento. Está todo mundo aqui? Na verdade, o 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho. Agora olhe para mim, comigo, para o versículo 28 e também me responda a seguinte questão: se a gente tem condições de ajudar alguém agora, certo? E nós passamos a falsa impressão de que nós só teremos condições de fazer isso amanhã, o que é que nós também estamos fazendo? Mais uma vez nós estamos mentindo, mais uma vez transgredindo o 9º mandamento. Só um detalhe, amados irmãos, por favor, no versículo 27, destaque essa expressão aqui: estando na tua mão. Estando na tua mão. E no versículo 28, destaque a expressão se o tens. No 27 é estando na tua mão. No 28 é se o tens. Novamente, o texto está chamando a nossa atenção para o fato de termos a capacidade ou não de fazer o bem. Se nós tivermos a capacidade, irmãos, se estiver na nossa mão, se nós tivermos a capacidade de fazer o bem, nós temos o quê? É assim proceder, amém?
Agora a pergunta, se a gente não puder, e aí, o que é que a gente faz? Se você não pode, meu amado irmão, então você não pode. É simples. Está entendido isso? Se você não pode, você não pode. O texto não está propondo ninguém fazer nenhum sacrifício extra para ajudar a quem necessita. Se você tem, se está na tua mão, abençoe. Você tem que abençoar. Na verdade, já é a sua obrigação, ok? Se você não tem, você está aí na bênção para dizer para o irmão, quando tiver, vou lhe abençoar. É assim que funciona. Está entendido isso, amados? Agora a gente vai voltar mais uma vez para o versículo 27. Perceba que o Espírito Santo, através de Salomão, assim determina: ó, não te furtes o fazer o bem a quem de direito. O destaque que você vai fazer é na expressão a quem de direito. Você pode destacar essa expressão a quem de direito? Porque a ideia aqui, meu amado irmão, a ideia aqui não é de favor. A ideia aqui é de recompensa. A ideia aqui é de pagamento. A pessoa fez algo para merecer tal coisa. A pessoa trabalhou, se esforçou para merecer tal coisa. E agora a pergunta: se alguém merece o bem, e nós temos condição, se está nas nossas mãos esse bem, e nós não repassamos o bem que a pessoa já merece, já é direito dela. Se a gente não faz esse repasse do bem que ela já merece, que é seu direito, enfatizando, o que é que nós estamos fazendo? Se é dela, irmão, se ela fez merecer e nós não a retribuímos por isso, o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos roubando essa pessoa. Você percebe? Ela fez por merecer, ela se esforçou, é o direito dela. Você está entendendo? Amém? E se nós assim não procedermos, nós estamos roubando. Nós estamos transgredindo que mandamento? 8º mandamento. Você percebeu como é que o versículo 27 e 28 se relacionam lá com os 10 mandamentos? Agora vamos avançar. Olha aí comigo os versículos 29 e 30, certo? E estes dois versículos se desenvolvem a partir de qual mandamento? 6º mandamento. O que é que diz o 6º mandamento, pastor? Não matarás. É isso que diz o 6º mandamento. Ok? Agora que você sabe disso, leia comigo bem forte os versículos 29 e 30. Bem forte, 29 e 30. Vamos ler juntos. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Amém. Você pode estar aí se questionando que esse texto não fala de não matar. Pastor, o senhor disse que se relaciona com o 6º mandamento, não matarás. Não tem aqui escrito não matar. O que está escrito aí no versículo 29, por exemplo, é não maquinar o mal. E no versículo 30 é não pleitear contra alguém. Mas você há de convir comigo que a ideia, que o mandamento de não maquinar o mal contra alguém, ou de não pleitear contra alguma pessoa, é um desenvolvimento do 6º mandamento. Não matar, não prejudicar, não ferir, não intentar contra outra pessoa. Você há de convir comigo que é um desenvolvimento do 6º mandamento: não matarás. Amém? Você concorda comigo? Inclusive o apóstolo João foi quem escreveu que aquele que odeia seu irmão é o quê? Homicida. Ele é um assassino. Isso é um desenvolvimento do 6º
mandamento. Então, meu amado irmão, quando nós, mais uma vez, maquinamos o mal contra alguém, quando nós pleiteamos contra outrem, nós de alguma forma estamos ferindo o sexto mandamento. Isso aqui está claro, irmãos? Está claro, amém? Só um detalhe, sempre tem um detalhe, né, pastor? Sempre tem um detalhe. Você vai destacar no versículo 30 a seguinte expressão: sem razão. Você encontrou? No versículo 30 a expressão sem razão. Você pode destacar, amém? Eu destaquei, pastor. Então vou perguntar agora. Um cristão, estou falando de você, amém? Um cristão pode brigar na justiça, é a expressão que a gente costuma usar, né? Um cristão pode brigar na justiça contra alguém que está lhe prejudicando? Pode? Sério? Pode? Um cristão pode levar para a justiça, denunciar alguém, mover uma ação contra uma pessoa que está lhe causando dano e mal? Sim ou não? É sério, pode? Pode, irmão. Pode. O que é que não pode fazer? É assim proceder sem o quê? Sem razão. Se há motivos para isso, se há motivos claros para isso, quero enfatizar isso aqui, motivos claros para isso, você pode. Há uma exceção. Há uma exceção, pastor? Há uma exceção. Quando é que o crente não pode levar uma outra pessoa para a justiça? Você sabe qual é? É quando a outra pessoa é um irmão em Cristo. Você não pode levar, mesmo que houver razão. Pastor, onde é que eu encontro isso? 1 Coríntios 6. O apóstolo Paulo é quem exorta a igreja de Corinto a não levar um outro irmão à justiça, que a coisa tem que ser resolvida onde? Entre o povo de Deus. E funciona, viu? Pastor, isso nunca funciona. Eu já vi funcionando. Já vi uns presbíteros, Martins? Já. Funciona, irmãos. 2 irmãos em Cristo estavam aí com um problema, foi resolvido dentro de casa, tranquilo. E inclusive a justiça tem, certo? Tem espaço, tem abertura para isso, certo? Aceita que as partes resolvam, né, entre elas a questão, e a justiça só vai lá e homologa, né, a decisão, ok? Amém, amados? Está entendido o texto? Amém? Qual é o tema da nossa mensagem? Sabedoria para o quê? Para a boa convivência. E é assim, irmãos, que nós, utilizando da sabedoria bíblica, sabedoria do alto, a sabedoria do evangelho, vamos conseguir conviver com as demais pessoas, com o nosso próximo. Eu sei, você deve estar pensando que esse versículo lhe coloca numa situação bastante difícil, né? Talvez você se lembrou daquele seu vizinho chato, e muito provavelmente você já pensou o seguinte: eu só estou esperando no momento, ou para o momento, que esse abençoado for me pedir algum favor. Ele vai ver só, ele vai ver uma coisa quando ele me vier pedir um favor. Já pensou sobre isso? Hoje você vai sair de casa sabendo que, se você tiver condições de fazer, se tiver na sua mão, você tem que fazer o quê? Abençoar. Amém? Eu sei que muito provavelmente você pensou naquele seu colega de trabalho, que uma vez ou outra já pisou no seu calo. Inclusive você já deve ter pensado: eu só estou esperando um momento de descobrir um podre na vida dessa pessoa. Ele vai ver só a hora que eu descobrir um podre na vida dele. Já pensou sobre isso? Hoje você vai sair daqui sabendo que você não deve maquinar o mal contra o próximo. Amém?
e tantas outras atitudes que precisam mudar em nossas vidas. O cristão foi chamado para a boa convivência. O cristão, irmãos, foi chamado para fazer a diferença. E eu sei, irmãos, que diante de tudo aquilo que nós ouvimos essa noite, você também deve estar pensando: pastor, isso aí é muito difícil. Você não acha não, pastor, que é muito difícil? Irmão, eu concordo com você. É difícil. É difícil. Sabe por quê? No mundo que nós vivemos hoje, isso aqui é tão complicado. O amor esfriando, o amor ao próximo esfriando cada vez mais. No mundo que nós vivemos hoje, onde as pessoas, quando ajudam, fazem uma movimentação tão grande para chamar a atenção, bate foto, grava vídeo, posta nas redes sociais para passar a impressão de que são pessoas bastante caridosas. Isso aqui, irmãos, é complicado. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui é completamente contra a cultura deste mundo. No mundo onde muitos só olham para o seu umbigo e para os seus próprios interesses, isso aqui é muito complicado. Mas veja, o cristão, ele tem um chamado. O cristão foi chamado para ser sal e luz do mundo. O cristão foi chamado para fazer a diferença. O cristão, irmãos, foi chamado para seguir o exemplo de Cristo Jesus. O cristão foi chamado não para se basear com aquilo que o mundo faz, ou como o mundo está seguindo. O cristão foi chamado para imitar o exemplo de Cristo Jesus. E Jesus nos ensinou, irmãos, algo muito forte, muito impactante. Anote esse outro texto aqui, João 13:34. Você vai sair com esse versículo na sua mente, em nome de Jesus. Nunca mais esqueça. Pastor, eu já tenho na memória. Perfeito. Aqueles que ainda não conhecem o texto, nunca mais esqueça. João 13:34. O que é que Jesus diz? João 13:34. O que é que Jesus diz? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Destaque para isso: assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. É isso, irmãos, que o cristão deve fazer: amar ao próximo como Jesus nos amou. Veja, Jesus é o maior exemplo de generosidade que existe. Ele deu tudo de si. Ele deu inclusive a sua própria vida em favor de muitos. E dentre esses muitos estávamos você e eu. Amém? E nós devemos fazer o mesmo, ou seguir esse mesmo sentimento, agindo em direção às outras pessoas. Perguntas simples. Será que as demais pessoas do mundo veem Cristo em nós? Essa é a questão. Será que aquele nosso vizinho, chato ou não, vê Cristo em nós? Será, meu amado irmão, que o seu cônjuge vê Cristo na sua vida? Seu filho, seus pais, seus demais parentes, seus colegas de trabalho, seus amigos, será que estas pessoas veem Cristo em nós? Pastor, o senhor só está dificultando ainda mais a questão. É verdade, irmãos, é verdade. Isso aqui é muito difícil mesmo. Mas veja, nós cristãos somos as únicas pessoas no mundo que temos a capacidade de cumprir essas coisas genuinamente. Ninguém mais tem, apenas nós cristãos. Motivo: nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Você entendeu? Você é capaz de viver isso aqui, de fazer essas coisas, porque dentro de você está o Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu concluo aqui desafiando, chamando,
convocando você para orar nesses termos: Senhor, pelo poder do Espírito Santo, me ajuda, Deus, me ajuda a mostrar o amor de Cristo para aquele meu vizinho, sabe que não é lá essa boa gente. Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, por favor, controla a minha língua. Controla a minha língua diante daquele meu colega de trabalho, sabe? Só o Senhor sabe da provação que eu estou passando. Mas me ajuda a controlar a minha língua para que ela seja apenas fonte de bênção na vida dessa pessoa. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa mais generosa. Pelo poder do Teu Santo Espírito, me ajuda a ser uma pessoa mais generosa, mais caridosa, e que não negue o bem a outrem quando eu tenho oportunidade e condições para tal. Senhor, me ajuda no poder do Teu Espírito Santo, amar o meu próximo, amar esse meu pastor aí, Senhor, amar o meu irmão à minha esquerda e à minha direita, amar as pessoas que convivem comigo lá fora, assim como Cristo me ama, me amou. Senhor, me ajuda a mostrar para o mundo, me ajuda, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo, me ajuda para que eu possa demonstrar Cristo para a vida de todos aqueles que estão à minha volta. No poder do Teu Santo Espírito, me ajuda, Deus, a fazer e a cumprir a Tua ordem que está expressa aqui nesse texto de Provérbios 3, 27 a 30.